Prezados professores, coube-me a honrosa tarefa de apresentar aos jovens farmacologistas o professor Alexandre Pinto Corrado, homenageado de hoje da SBEFT. O professor Alexandre Pinto Corrado, o mestrão, para seus pós-graduandos, nasceu em São Paulo no dia 1º de janeiro de 1930 e graduou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de São Paulo em 1955. Ainda como estudante do 2º ano de Medicina, atuou como monitor no Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de São Paulo e foi responsável pelo controle de qualidade da multinacional Labortherapia Bristol. No 3º ou 6º ano do curso de Medicina, frequentou o laboratório do professor Oswaldo Vital Brasil, especialista em Fisiologia e Farmacologia da junção neuromuscular esquelética. Na época, antibióticos aminoglicosídeos como a streptomicina e a neomicina eram usados na profilaxia de infecções abdominais após laparotomia, procedimento que resultou em parada respiratória em pelo menos 17 casos, conforme registrado por Kovnack e Serlin em 1960. Motivado por esses casos, o professor Corrado demonstrou que o emprego intravenoso de streptomicina, em doses marcadamente superiores às usadas em terapêutica por via intramuscular, promove o bloqueio neuromuscular esquelético e acentuada queda da pressão arterial em cães anestesiados. Verificou que as características do bloqueio diferiam das descritas com agentes curarizantes ou despolarizantes persistentes. Este fato levou o professor Vital Brasil a sugerir que poderia ser um bloqueio do tipo magnésio e que, nesse caso, deveria injetar o cálcio para comprová-lo. De fato, a injeção intravenosa de cloreto de cálcio antagonizou totalmente tanto o bloqueio neuromuscular como a hipotensão arterial. Mais tarde, o professor Corrado demonstrou que a hipotensão arterial produzida pelo antibiótico decorre principalmente do bloqueio ganglionar, às custas de mecanismo análogo ao do bloqueio neuromuscular. O estudo foi publicado em 1957 no prestigioso JPET e mereceu ampla citação na edição seguinte do Goodman-Gilman, Pharmacological Basis of Therapeutics. Nos casos de parada respiratória após uso de antibiótico aminoglicosídeo intraperitoneal, a administração intravenosa de gluconato de cálcio tornou-se o procedimento mais eficaz em recuperar a capacidade ventilatória do paciente. A título de curiosidade, os anestesistas James e Philip, em trabalho publicado no Journal of American Medical Association de 1959, descreveram a evolução de laparotomia realizada em um recém-nascido com sinais de obstrução intestinal. Antes da sutura da parede abdominal, a cavidade foi lavada com neomicina e instalou-se prolongada parada respiratória. Segundo os anestesistas, obteve-se imediato antagonismo após gluconato de cálcio, resultado descrito pelo anestesista de forma emocionada. Diz o professor Corrado que também se emocionou ao ler o relato a ele enviado pelo próprio autor, pois, embora indiretamente, também se sentiu fazendo parte desse evento, que teve um final feliz, análogo ao ocorrido com outros pacientes salvos pela administração intravenosa de sais de cálcio. Posteriormente, o mestrão publicou novos estudos, mostrando que outros antibióticos aminoglicosídeos exibem as mesmas propriedades bloqueadoras neuromuscular, esquelética e ganglionar, inclusive com relação ao antagonismo exercido pelo cálcio.
Em 1956, ingressou como docente e instrutor na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, instituição onde obteve os títulos de professor livre-docente em 1964, professor adjunto em 1970 e, em 1973, tornou-se o mais jovem professor titular da Universidade de São Paulo. Permaneceu como docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP até o ano 2000, quando foi aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade. Nesse período, colaborou com o professor Gerhard Werner, professor austríaco, fundador do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Juntamente com o Dr. Armando Otávio Ramos, outro assistente do departamento, colaborou com a implantação do ensino de farmacologia na Faculdade de Medicina. Desde essa época, esmerou-se no preparo de um programa de aulas práticas, capaz de fornecer aos estudantes os conceitos básicos da disciplina e, desse modo, facilitar a compreensão dos fenômenos biológicos ministrados nas preleções teóricas. O professor Werner recebeu convite irrecusável da Universidade de Nova York e foi então substituído pelo professor Maurício Rocha Silva, um dos maiores farmacologistas da América Latina, com excelente formação científica realizada na Inglaterra. Na ocasião, o professor Rocha Silva afirmou aos seus assistentes ter vindo a Ribeirão Preto com a ideia de criar uma escola de novos farmacologistas, adequadamente preparados desde o período acadêmico. Além disso, solicitou aos dois assistentes que defendessem suas teses de doutorado em São Paulo e que logo em seguida voltassem para dar continuidade ao curso de graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Na ocasião, o colega Ramos preferiu dar continuidade à sua carreira universitária na Faculdade de Medicina de Botucatu, atualmente Unesp. Mais tarde, participou da criação dos cursos de farmacodinâmica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto e de farmacologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto e da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Foi membro titular da Comissão de Implantação do curso de Ciências Biológicas Modalidade Médica na própria Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. De 59 a 60, realizou seu pós-doutorado no Instituto Superiore di Sanità, em Roma, sob supervisão do professor Daniel Bové, Prêmio Nobel de Medicina de 1957. Ainda em Roma, completou sua especialização em controle de qualidade de medicamentos, condição que proporcionou a indicação de seu nome pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Ministério da Saúde para atuar como consultor do INCQS. Retornando a Ribeirão Preto, dedicou-se à criação e implantação do curso de pós-graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tendo orientado 15 dissertações de mestrado e 11 teses de doutoramento ao longo de sua vida acadêmica. Além disso, já orientara 2 colegas da área cirúrgica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto na elaboração de suas teses de livre-docência. Sua colaboração em atividades docentes se estendeu também a concorridas disciplinas oferecidas em nível de pós-graduação. Também expressiva foi sua colaboração com atividades administrativas e de extensão. Foi chefe do Departamento de Farmacologia ao longo de 12 anos e suplente de chefia por 26 anos. Coordenou a criação do curso de Farmacologia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e da Faculdade de Medicina de Catanduva e colaborou com o ensino de pós-graduação na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, do INCQS da Fiocruz e da Faculdade de Ciências
da Universidade Nacional da Colômbia. A intensa e profícua dedicação ao ensino levou a área de farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto a instituir o prêmio Professor Alexandre Pinto Corrado, através do qual se procurou adequar alunos provenientes de diferentes áreas biológicas para uma melhor abordagem didática da farmacologia. Profícua também foi sua produção científica, testemunhada pela publicação de 138 trabalhos em revistas de reconhecido impacto. Após o trabalho pioneiro publicado em 1957, o professor Corrado, já com um time de jovens colaboradores, demonstrou que o efeito bloqueador neuromuscular dos antibióticos aminoglicosídeos decorre da inibição competitiva da entrada de íons cálcio para o interior do terminal nervoso motor, mecanismo demonstrado também para os efeitos desses antibióticos sobre a musculatura lisa. Tal conclusão permitiu ao professor Corrado estabelecer os antibióticos aminoglicosídeos como um novo grupo de antagonistas competitivos de íon cálcio, que passou a ser considerado de primeira escolha para análise do papel biológico exercido por esse íon. Em colaboração comigo, demonstrou o efeito analgésico da gentamicina, outro antibiótico aminoglicosídeo, após a administração intraespinal em ratos, efeito esse também antagonizado pelo cálcio. Esse achado abriu a perspectiva de que antibióticos desse grupo pudessem ser adicionados ao arsenal de medicamentos utilizados clinicamente no controle da dor crônica. O efeito ototóxico após uso prolongado dos antibióticos aminoglicosídeos no controle de infecções sistêmicas sempre foi preocupação dos clínicos e do professor Corrado. Durante décadas, buscou alternativas de síntese química que resultassem derivados aminoglicosídeos com menor potencial ototóxico, mas ainda com poder de bactericida. A streptidina, derivada da streptomicina, e a neamina, derivada da neomicina, foram dois produtos promissores que resultaram desse seu empenho. Esses derivados produzem bloqueio neuromuscular com características semelhantes às do antibiótico original, inclusive quanto à interação competitiva com o cálcio, mantém a atividade bactericida e ainda exibe atividade analgésica em modelos animais de dor pós-operatória e dor neuropática. Já metilneobiosamidine P, outra fração derivada da neomicina, se revelou agente vestíbulo tóxico seletivo, inclusive com potencial de uso no tratamento da doença de Meniere. Na segunda metade da década de 1970, o professor Corrado orientou a minha tese de doutorado, que demonstrou o efeito pré-sináptico facilitatório de atropina na transmissão neuromuscular esquelética. Resultado que permitiu aos autores propor um modelo de regulação muscarínica inibitória pré-sináptica dessa neurotransmissão, mecanismo que hoje é reconhecido como universal na regulação da transmissão colinérgica em mamíferos. O professor Corrado participou também de estudos desenvolvidos por grupo liderado pelo professor Alves do Prado, da Universidade Estadual de Maringá, e professor Corrêa de Sá, da Universidade do Porto, em Portugal, que demonstraram que a ativação tônica de receptores pré-sinápticos facilitatórios A2A, pela adenosina endógena acumulada durante alta frequência de estimulação do nervo motor, é essencial para a facilitação da liberação do transmissor induzida por metilprednisolona. O achado tem particular interesse à medida
que explica o efeito benéfico do uso de corticosteroides no tratamento da crise miastênica. Como se pode depreender, os interesses do professor Corrado foram centrados em perguntas sobre diferentes problemas biológicos, raramente direcionando seu pensamento para responder perguntas originadas de resposta à pergunta anterior. Além desta característica, o professor Corrado se dedicou preferencialmente a buscar respostas para problemas do dia a dia do médico, raramente se preocupando com as perguntas da moda. Aprendi com ele também que é melhor fazer alunos entenderem a dúvida que gerou o conhecimento do que lhes oferecer a resposta pronta. Como ele dizia a seus alunos, finalmente entenderam minha dúvida. Nesse sentido, o professor Corrado foi o único dos antigos docentes do departamento capaz de ministrar sozinho um curso inteiro de farmacologia, característica que motivou a mim também. Finalmente, e não menos importante, foi sua colaboração com sociedades interessadas em promover a farmacologia. É membro fundador da SBEFT, sociedade em que exerceu os cargos de secretário desde sua fundação em 1961 até 1981 e foi seu presidente no biênio 1981-1983. Foi membro da Associação Latino-Americana de Farmacologia, em que exerceu o cargo de presidente de 82 a 84, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, da Società Italiana de Farmacologia, da Sociedade Argentina de Farmacologia, da Western Pharmacological Society e da International Union of Pharmacology, em que exerceu o cargo de membro do comitê assessor no biênio 82-84. Está muito claro para mim que o professor Corrado contribuiu ativa e significativamente com a farmacologia. Essa contribuição foi mais do que evidente no ensino dessa ciência e motivação de talentos na formação de recursos humanos para a farmacologia brasileira. Por último, mas não menos relevante, foi sua profícua atividade de pesquisa, igualmente motivadora de talentos interessados em buscar no laboratório soluções para problemas encontrados na clínica aplicada. Pelo conjunto, estou plenamente à vontade para declarar meu orgulho e apresentar aos participantes desta reunião da SBEFT meu testemunho a respeito deste brilhante farmacologista, merecedor da homenagem que ora lhe é prestada. Caríssimo Prado, ou melhor, Pradinho para os amigos, após este meu prolongado abraço, que evidencia a minha intensa satisfação de estar recebendo a homenagem que mais me emocionou dentre as demais ocorridas ao longo da minha carreira universitária, pois ela é o reflexo do nosso trabalho em colaboração por mais de meio século de profícuas atividades científicas. Apraz-me, então, externar os meus mais sinceros agradecimentos a você, obviamente extensíveis aos organizadores deste congresso, que te solicitaram a elaboração de uma análise geral do meu currículo vitae, a qual revelou a tua qualidade de excelente avaliador das atividades requeridas para a formação adequada de um professor universitário completo, que exige, ao longo de toda a sua carreira, o desenvolvimento de igual intensidade e amplitude das três funções fundamentais da USP,
isto é, o ensino, a pesquisa e a extensão, que você adequadamente as assinalou de forma evidente na análise do meu currículo vitae. Portanto, Prado, muito obrigado.